Banks being driven left, and was that a foul? The whistle hasn't gone. Best. Me lembro, como se fosse hoje, de que poucos dias antes da Copa do Mundo de 1998, a Rede Manchete exibiu uma série de pequenos programas que traziam o resumo da carreira de grandes nomes do futebol mundial. Foi num daqueles informes de apenas 5 minutos, porém recheados de lances antológicos, que fui apresentado a George Best, e fiquei assombrado com o que vi. Sim, eu sei que qualquer jogador mediano pode ter uma compilação de melhores momentos, porém o que vemos numa compilação dos melhores momentos de George Best é algo muito acima da média. É algo, na verdade, que eu só vi parecido quando se trata de Pelé e Zico. Drible, passe, lançamento, chute de fora da área, cabeceio, sob grande leitura de jogo e domínio de bola, Best fazia tudo isso com extrema facilidade. Enfim, os anos se passaram, eu cresci, me converti ao Evangelho, George Best morreu, e algum tempo depois, eu tive a grata surpresa de que ele partiu desta terra como um irmão em Cristo. Todavia, antes de entrarmos nesta parte, trarei um breve histórico da vida do craque, pois creio que isso nos ajudará a compreender sua despedida deste mundo. Nascido em 22 de maio de 1946, Best jogou em mais de 10 clubes e também na seleção da Irlanda do Norte. Porém, foi no seu primeiro time como profissional, o Manchester United, ou, segundo sua torcida, os Diabos Vermelhos, que o irlandês fez por onde alcançar o status, que permanece até hoje, diga-se de passagem, de maior jogador do Reino Unido de todos os tempos, atingindo a artilharia da equipe por 6 temporadas seguidas, sendo 2 delas de todo o campeonato inglês. No total, foram 179 gols em 370 partidas pelos Diabos Vermelhos, o que é um número impressionante se considerarmos que Jorge não era centroavante, e sim ponta. E, embora a fragilidade da seleção da Irlanda do Norte não tenha permitido ao craque participar de uma Copa do Mundo, não faltaram títulos expressivos à sua carreira. Best foi bicampeão do campeonato inglês da temporada 64-65 e da temporada 66-67. Bicampeão da Supercopa da Inglaterra em 1965 e 1967. E bicampeão da Liga dos Campeões da UEFA em 1967 e 1968. E certamente teria conquistado muito mais se quisesse, porém o jogador não se dedicava inteiramente ao seu ofício. O craque era um mulherengo assumido e um alcoólatra que, infelizmente, só veio a se dar conta dos males da bebida quando já era tarde demais. Ele mesmo admitiu que não focava na carreira como devia. Certa vez ele disparou, abre aspas, "Se eu tivesse nascido feio, vocês não ouviriam falar de Pelé. Dou-me muito bem com as garotas. Gosto de me divertir, de tirar prazer do dinheiro que ganho, e por isso não me dedico inteiramente ao futebol. Eu não serei um monge do futebol, apesar de treinar com vontade e de jogar com mais vontade ainda. Sinto que posso fazer o que quiser com a bola, não importa o adversário. Por isso, poderia ser melhor do que o Pelé, se quisesse." Fecha aspas. Portanto, fora do campo, Best mantinha aquele cotidiano hedonista tão visto entre vários dos jogadores brasileiros, porém, num ritmo muito mais intenso. Intenso bastante para que o auge do irlandês tenha se restringido aos seus 5 primeiros anos nos profissionais, precisamente o período áureo do Manchester United. A partir de 1970, o craque mergulhou numa queda livre na qual nunca mais conseguiu repetir seu desempenho nos anos 60. Em 74, Best sai do Manchester e inicia uma peregrinação por inúmeras equipes pequenas do futebol que vão desde um clube judaico da África do Sul a um time da prisão em que esteve cumprindo pena por embriaguez e agressão a um policial em 1984, seu ano de despedida do esporte. Todavia, o verdadeiro drama do irlandês ainda estava por começar. No ano 2000, Jorge descobriu que apenas 20% do seu fígado funcionava.
Mais de 2 anos após o diagnóstico, ele finalmente conseguiu um transplante, sobreviveu à cirurgia por pouco e recuperou sua saúde, porém não por muito tempo. Cerca de 1 ano depois, George parecia ter esquecido que seu fígado anterior fora destruído pela cirrose e voltou a beber inveteradamente. A combinação da bebida com as drogas e imunossupressoras que Best precisava tomar para impedir que seu corpo rejeitasse o novo fígado permitiu o surgimento de uma infecção pulmonar que novamente o conduziu à internação hospitalar. Após quase 1 mês tentando todas as alternativas possíveis para que o sistema imunológico do crack lutasse contra a infecção, a equipe médica interrompeu o tratamento no dia 25 de novembro de 2005, dia da morte de George Best. Este foi o fim carnal de alguém derrotado pela vaidade, alguém norteado unicamente pelo próprio ego, preocupado unicamente em satisfazer as próprias vontades. E sabem o que é pior? Ele se orgulhava de ser assim. Seguem algumas falas famosas do crack que provam isso. Abre aspas. Em 1969, eu abandonei as mulheres e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. Fecha aspas. Abre aspas. Gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. Fecha aspas. Abre aspas. Dizem que tentei dormir com 7 Misses Mundo. Não é verdade. Foram apenas 4. As outras 3 é que vieram atrás de mim. Fecha aspas. Abre aspas. Se você me fizesse escolher entre passar por 4 jogadores e marcar um gol de 30 jardas contra o Liverpool ou ir pra cama com a Miss Universo, seria uma escolha difícil. Felizmente eu fiz os 2. Fecha aspas. Entretanto, se o corpo de Best colheu os frutos da carnalidade que ele tanto abraçou, o mesmo não podemos dizer de sua alma. Segundo sua irmã Carol McPherson declarou ao jornal Irish Daily Mirror, George se converteu ao Senhor Jesus Cristo 3 semanas antes de vir a óbito, mediante o evangelismo de uma enfermeira. Um grande sinal de seu arrependimento, por exemplo, vimos quando 5 dias antes de morrer, ele pediu à imprensa que fotografasse seu estado terminal e publicasse a imagem com a seguinte legenda: "Não morra como eu". Ironicamente, o ídolo de um time conhecido como Diabos Vermelhos terminou seus dias nesta terra no time dos Anjos. Segue o folheto George's Best Decision, a melhor decisão de George, escrito por sua irmã Carol. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque, por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. 2 Reis 5:1. George Best, o famoso jogador de futebol do Manchester United e da Irlanda do Norte, tinha o mundo a seus pés. Ele tinha beleza, talento, fama e fortuna, mas ele era alcoólatra. A pior decisão de George deve ter sido tomar seu primeiro gole. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Provérbios 20:1. O estilo de vida de George o havia afetado, e ele estava muito doente. No dia em que George foi internado no Hospital Cromwell, 26 de setembro de 2005, a leitura da aula bíblica de rádio Pão Diário era: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá." Gálatas 6:7. Tanto Naamã quanto George tiveram a oportunidade de tomar decisões que mudariam suas vidas, pois Deus estava trabalhando em suas vidas. Na casa de Naamã, ele tinha uma pequena criada cativa que contou sobre um profeta em Samaria que poderia ajudá-lo. Naamã decidiu procurar o profeta e, seguindo suas instruções, foi curado de sua lepra.
No hospital, Deus tinha a Joyce, uma enfermeira cristã que lia a Bíblia e orava com George em todas as oportunidades. Cerca de 3 semanas antes de sua morte, George aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal, tomando sem dúvida a melhor decisão de sua vida. Nas palavras de Joyce, abre aspas, ele confessou com a boca, fecha aspas. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Romanos 10, 9. George desfrutou de muitos privilégios como celebridade. Seu status significava que ele era tratado como realeza em muitas ocasiões. Seu lugar no céu, no entanto, só foi conquistado quando ele ocupou esse lugar como um pecador, e não como George Best, o jogador de futebol mundialmente famoso. Toda a família que esteve ao seu lado voltou para casa no dia 26 de novembro de 2005, um dia após sua morte. A leitura da classe bíblica de rádio para aquele dia foi: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Em 3 de dezembro de 2005, dia do funeral de George, sua irmã recebeu uma garantia de Deus sobre o lugar de George no céu. A leitura do pão diário para aquele dia foi: mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 32. Nunca é cedo demais para colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo, mas pode ser tarde demais. Não adie a salvação para outro dia, na esperança de se arrepender com o seu último suspiro. Caro amigo, você pode nunca ter essa chance. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Provérbios 27, 1. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2.